Boa noite. Hoje eu gostaria de fazer umas considerações sobre o tema pensamento e o poder do pensamento. A gente tem feito muitas vibrações e o que vem a ser vibração? Nada mais é do que o direcionamento de um bom pensamento em prol de alguma causa ou de alguma pessoa. E a forma como esse pensamento vai para o universo, circula no universo, são através dos fluidos, que Kardec se dedicou amplamente a esse tema. Hoje em dia, a gente usa a palavra energia, que na época de Kardec não era não era nada utilizado. Então, a gente sente a energia como a gente sente o ar que respira. A energia de um ambiente, de uma pessoa, enfim. Então essa energia, ela transita através dos fluidos e dos pensamentos. Por isso, nós temos que ter o cuidado com os nossos pensamentos. Então, eu separei alguns trechos aqui das obras do Kardec, só para ilustrar esse tema. No livro A Gênese, capítulo 14, item 14, diz o seguinte: é um trecho só, é muito mais extenso, né? Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens fazem com os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec pergunta se os espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações. E a resposta é que muito mais do que possamos imaginar, chegando a comandar as nossas vidas. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa influenciação. Não só dos desencarnados, né? Porque recebemos influências de vários locais, como filmes, livros, reportagens e opiniões de pessoas. Então, tudo isso tem que ser muito filtrado, assim como os pensamentos, que podem ser nossos e podem ser sugeridos pelos espíritos simplesmente pela vontade. E no livro Obras Póstumas, no item Fotografia do Pensamento, ele tem um artigo que também foi publicado na Revista Espírita de junho de 1868, que diz o seguinte: sendo os fluidos, entendamos energia, né? O veículo do pensamento, eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. O homem exerce ação direta sobre as coisas, assim como sobre as pessoas que o cercam. Se pudesse suspeitar do imenso mecanismo que o pensamento aciona e dos efeitos que ele produz de um indivíduo a outro, de um grupo de seres a outro grupo, e afinal da ação universal do pensamento das criaturas umas sobre as outras, o homem ficaria assombrado. E no livro, para encerrar as anotações, no livro Pensamento e Vida do Emmanuel, na introdução, tem uma frase que diz o seguinte: o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Então, daí a importância da gente selecionar esses pensamentos e procurar substituir. É evidente, é até natural que nessa época, principalmente conforme vai passando o tempo e a gente vai ficando cada vez mais isolados, que a gente tenha pensamentos negativos, dúvida, incerteza, às vezes até revolta, e esses pensamentos que devem ser substituídos com a ajuda da oração e a tentativa de manter a calma e o equilíbrio. Porque tudo o que nós estamos precisando agora, e o planeta também, são boas vibrações, né? E mais uma consideração que eu estive pensando, provavelmente nós tivemos condições de participar do nosso planejamento reencarnatório, pelo menos eu espero que sim, né? E com a bênção divina a gente esquece, né? Mas de uma forma ou de outra, sabemos, né? Nosso espírito sabe que a gente iria encarar essas dificuldades nessa encarnação. Então, nós temos essa responsabilidade, esse compromisso para com a espiritualidade de aguentar firme nessa jornada aí.
até para poder colaborar com a evolução não só do nosso próprio espírito, como também do planeta Terra. Então, eu vou colocar algumas palavras que eu até recebi uma postagem sobre isso, achei interessante, de algumas substituições de algumas palavras pessimistas em otimistas. Isolado, protegido. Confinado, salvando vidas. Fim do mundo, um novo mundo. Tragédia, mudança. Problema, oportunidade. Solidão, autoconhecimento. Tédio, pausa para a criatividade. Então, que nós possamos seguir firmes aí, sempre cuidando dos nossos pensamentos, que isso é muito importante. Que Deus nos abençoe, Jesus ampare a todos nós. Obrigada.